Estamos ao vivo aqui agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só aguardando, os irmãos estão chegando. Hoje nós demoramos um pouco, mas aqui estamos mais uma vez para o nosso 5º dia de clamor pela nossa nação brasileira, né? Clamor, conscientização, palavra do céu, né? E Deus será conosco mais uma noite. Deus abençoe a vida dos irmãos que já estão chegando. A gente vai aguardar. Bota o louvor. Glória a Deus. Hoje temos mais uma convidada. Daqui a pouco ela estará trazendo aqui uma palavra de conscientização para todos aqueles que entraram nessa live, né? Que estiverem aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos compartilhem, não esqueça de compartilhar, de estar conosco, nos ajudar nesta causa, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Os irmãos estão chegando. Nós vamos esperar mais um pouco e já daremos início a mais um dia de clamor, mais uma noite de clamor, conscientização clamor pela nossa nação brasileira, né? Todos juntos por esse propósito, né? Por esta causa, a igreja se unindo forças, pois a igreja tem poder, tem autoridade aqui na terra, tem força, né? Basta nós nos levantarmos, tomar posse disso. Devemos tomar posse, né? Nos levantar. Jesus nos levantou para isso. Jesus nos ressuscitou do mundo de pecado, da vida do que estávamos mortos nos nossos pecados. O Senhor, com seu sangue derramado ali na cruz, Ele nos deu vida e nos ressuscitou para isso, para nos tornar um exército poderoso. É a igreja do Senhor aqui na terra. A igreja tem força, a igreja tem poder, sem precisar contender com ninguém, sem precisar descer a níveis baixos, mas através da fé, da oração, a igreja unida
O Senhor dará vitória ao seu povo, o Senhor guardará seu povo. Nada para a igreja do Senhor, nunca parou. Glória a Deus. Aleluia. Nada conseguiu parar a igreja do Senhor, né? Tentaram de tudo, mas a igreja cada vez ela se fortalecia mais ainda. A igreja cada vez ela ia ganhando força, né? Não é diferente também nos dias de hoje. Precisamos nós nos levantar, como eu falei ontem. Nós precisamos entender. Nós precisamos nos conscientizar de onde é a nossa batalha, de onde é a nossa guerra. Porque eu torno a repetir o que eu falei ontem aqui na live. Às vezes nós batalhamos, lutamos no canto errado e as batalhas erradas. Certo? Por isso não vemos resultado, mas a igreja unida, a igreja entendendo o propósito e a causa do reino, aí a situação muda, aí as coisas começam a mudar, começa a tomar uma forma diferente, porque aí o Senhor está na causa. Desde já eu já saldo meus irmãos que estão aqui com a paz do Senhor, que Deus possa trabalhar poderosamente na vida dos irmãos que aqui estão chegando, né? Que já chegaram. Deus continue fortalecendo, que o Senhor continue dando graça, que o Senhor continue dando discernimento e direção dos céus. Vamos aqui orar e darmos início mais uma noite de clamor aqui. Oremos ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Que não é mérito nosso, Senhor, mas o mérito é todo dele. Ah, meu Deus, nós não merecemos nada, mas recebemos, Senhor, a salvação, porque cremos no sacrifício do Teu Filho Jesus. E então Ele nos justifica, Senhor. Não é a nossa justiça que garante nosso acesso ao reino dos céus, mas é o Teu Filho Jesus, Senhor, que conquistou no Calvário para nós. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos abriu os olhos, porque a salvação já estava posta diante de nós. Precisávamos apenas nós nos arrependermos e tomar posse dela. Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, que irá fazer presente aqui nessa live. Senhor, abençoa a vida da nossa irmã convidada desta noite, a Bianca. Ah, meu Deus, querido e eterno. Senhor, que o Senhor venha trabalhar poderosamente, ó Deus, na vida dela, do seu esposo e dos irmãos que estão aqui, que irão ouvir, Senhor, uma palavra de Deus, que irão ouvir, Senhor, uma palavra de conscientização, ó Deus. E aqui, meu Deus, eu quero te agradecer, no nome de Jesus. Meus irmãos, aqui estamos. Hoje foi mais corrido, né? Direto da igreja a gente veio para cá. E por isso que custou um pouco nós darmos início aqui na live, entrarmos na live, mas deu tudo certo, graças a Deus, chegamos em paz e aqui estamos e vamos continuar perseverando até o fim, porque os céus é tomado por esforço, a salvação é perseverança. E a batalha espiritual, ela vai sempre existir em nossa vida. Não vai ter a bandeira branca não. Só vai cessar quando Jesus vier. Enquanto nós estivermos aqui, temos batalha todos os dias. E batalha que eu digo não é na nossa vida secular. Não é só no trabalho, a correria, não. Estou falando de uma batalha espiritual.
ela sempre irá existir. Nós não temos o luxo de descansar, certo? Porque todos os dias batalhamos pela fé que nos foi dada. Todos os dias batalhamos para estar de pé. Antes de começar e antes de chamar aqui a nossa convidada, eu quero trazer só um texto bíblico para reflexão dos irmãos que se encontram aqui. É Gênesis capítulo 29, versículo 35. Diz assim: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Essa história é a história de uma mulher chamada Lia, mulher de Jacó. Aquela mulher que não era a que ele esperava, não era a que ele queria, na verdade, nem a que ele amava. Pois ele trabalhou para Labão 7 anos para conquistar, para ter o direito de casar com Rebeca, né? Só que tem aquele episódio lá em que Labão engana ele, né? O que Labão faz? Pega na noite do casamento, vai e diz: tá aí tua esposa, aí se deita com ela, e ele entrega Lia. No dia seguinte Jacó vai reivindicar isso: mas eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel, que era a mulher que ele amava. A Bíblia diz que passou 7 anos e ele não sentia nem fadiga e nem viu o tempo passar, porque o amor que ele sentia por aquela mulher motivava ele. Só que ele é enganado, e aí ele recebe como mulher Lia, né? Mesmo assim ele fica com Lia. Depois Labão lhe concede, mas antes ele diz: olha, eu não posso dar primeiro, segundo o nosso costume, ninguém vai entregar primeiro a filha mais nova, né? Primeiro é a mais velha, depois é a mais nova. Isso ele dizendo, né? E depois que ele está com Lia, o Labão permite Raquel ir lá morar e ser esposa de morar com ele, né? Ser esposa de Jacó. Mas aí ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. A dívida, o negócio não está pago ainda, né? Depois que casou com essa, deu a mulher a ele. E aí deu servas, deu empregada para cada uma, né? As servas, tanto Lia como Raquel, cada um levaram as suas empregadas. E aí Raquel tinha aquele negócio lá, porque era a esposa amada, mas era a esposa que não gerava filhos. E Lia era a mulher com condições de gerar filhos, porém não era amada, porém era rejeitada. Mas o Senhor era com ela, e ela teve filhos. E ela gerou filhos, e cada filho que ela gerava, ou o último que ela gerou, ela ficou naquele pensamento: agora o meu esposo vai me amar, pois eu dou filhos a ele. Mas a mulher que ele amava era Raquel. E Raquel não lhe dava filho, era estéril. É tanto que ela pegou e entregou a empregada, disse: tá aí, agora gera filho com ela, se deita com ela, porque comigo não dá certo, não tenho capacidade. E não podia ficar sem a descendência, né? Então, aqui o texto diz que Lia era rejeitada. Lia não era amada por Jacó. Lia era mais, como eu posso dizer, improvável. É esse o ponto que eu quero chegar. Lia era improvável. Lia tinha tanta significância, né? Só que Lia, olha aqui o que diz o texto: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, e disse: louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Olha onde foi parar. Olha como fechou a madre dessa mulher. Ela parou de ter filhos. E o último filho, olha quem foi. Foi Judá.
né? E a Bíblia diz que ela louvou ao Senhor, mesmo ela sendo não se sentindo aceita, sendo rejeitada, passando por todas essas coisas, se esforçando o máximo para ser aceita, gerando filho, né? Dando filhos a Jacó, e mesmo assim não via resultado com isso. Lia louvou ao Senhor. E a Bíblia diz que, o texto que nós lemos aqui, que ela deu o nome do último filho de Judá. E quem era Judá? A descendência do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que das coisas improváveis, daquilo que, como diz a palavra de Deus, parece das coisas vis, daquilo que é pequeno, é insignificante, é o que Deus pega e faz crescer e faz prosperar. Porque a palavra de Deus diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Há tantas coisas em nossas vidas que parecem improváveis, mas nas mãos de Deus é outra coisa. Nas mãos de Deus, nas mãos de quem tem todo o poder, de quem está no controle de tudo, é diferente. É aquilo que é seco, é aquilo que é sem vida, é aquilo que tem todas as chances, que tem toda a porcentagem, o 100% de dar errado. Na mão de quem tem todo o controle, de quem tem todo o poder. Das coisas improváveis. Aquilo que não é uma realidade, se torna realidade. Certo? Talvez algum de nós estejamos com esse pensamento da situação que estamos vivendo ou vendo nosso país, e não vemos que é improvável aos nossos olhos. Muitos enxergam como uma situação em que tem tudo para dar errado e não para dar certo. Mas nas mãos do nosso Deus pode se tornar algo grandioso, algo que venha a ter uma relevância tão grande, a ponto de isso ser derramado, ser transbordado e abençoar outras vidas. O nosso país é improvável em tudo, por mais que nós tenhamos a capacidade, mas isso é tão forte que está na cabeça do brasileiro. Está na cabeça do brasileiro essa questão do improvável, da negatividade. Porque quando eles olham para a situação, olham para a reputação lá fora, certo? Pergunta para alguém algo simples. Não vou dizer que é muito simples, porque não, né? Parece ser comum, né? Não vou dizer que é simples. Fala para alguém a questão de ter um negócio próprio, de trabalhar por conta própria, de ser um dono de um negócio. Se a maioria das pessoas se anima com isso. Não se anima, olha, isso é improvável. Não, eu vou me meter com isso. A minha segurança está lá no meu emprego, está lá na minha carteira assinada, está no meu negócio. Entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui de uma área financeira, econômica. Porque isso foi ensinado, foi embutido na nossa cabeça, desde nós criança ainda, desde a nossa infância. Foi limitado em nós. Olha, tu vai subir só até aqui, e daqui para cima tu não tem capacidade de ir mais. É assim que foi. E alguém vai dizer, não adianta, tu vai remar, tu vai nadar contra a correnteza. Aqui tu não tem como crescer. A situação de Lia era do mesmo jeito. Ela olhando e dizendo, não adianta, por mais que eu me esforce, né? Você olhando assim para a situação dela, por mais que se esforce para agradar um marido, gerando um filho, que isso era tudo na época bíblica aqui, tanto do Novo como no Velho Testamento você vê isso, a cultura da época. Era valorizada a mulher que tinha filho, que não tinha filho não valia nada. Essa era a cultura. Estamos falando de cultura, certo? Então, ela olhando para o cenário dela, não adianta. Cada vez que nasce um filho, pensa que o negócio vai melhorar, ou ama mais a outra do que a mim. É dos improváveis.
É as coisas que não são que Deus escolhe. É as coisas que aos olhos dos homens, aos nossos olhos também, não tem valor. É que Deus escolhe e Ele sabe o real valor. E Ele é quem valoriza. É aquilo que não é aceito, que é rejeitado, que Deus escolhe, aceita e abençoa e faz prosperar. E onde Ele põe a mão dele, pronto, está abençoado. E onde Ele derrama a bênção dele, está derramado. E ninguém tira. E quem foi que Lia gerou? Finalizando ali aquele ciclo, vamos dizer assim, né? Gerou tantos filhos, e aí ela parou aonde? Em Judá. Quem era Judá? Judá é o homem que quando o pai, antes de morrer, eu vou ler para vocês aqui, só para encerrar aqui essa reflexão. Daqui a pouco nossa convidada já entra. Gênesis 49. 49 diz, aqui é Jacó abençoando seus filhos. Ele diz, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa que tem coragem de acordar. Quem tem coragem de acordá-lo? Aí na Apocalipse 5:5 diz que ele é o leão da tribo de Judá, que vai abrir os sete selos, o livro e seus selos. E João chora e diz, e cadê? Quem é que vai abrir? Aí de repente o ancião diz, não chore, João, não chore. Ah, tem um que é digno de abrir o selo. Quem é? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quem é o leão da tribo de Judá? É esse aqui que em Gênesis 49 o pai Jacó abençoou e disse que ele seria um leão. E quem era o leão da tribo de Judá? O nosso Salvador Jesus Cristo. De onde ele veio? Dos improváveis, de onde não era aceito. Não era aceito. Da mulher que não era amada. Da mulher que tinha tudo para dar errado, para ser amargurada, triste, infeliz. E ela resolveu louvar ao Senhor. Porque Deus, ele transforma esse cenário. Deus, ele transforma esse cenário de rejeição, esse cenário de coisas impossíveis. É possível para Ele. Porque com as nossas condições, não. Porque o mérito não é nosso. O mérito é dele. Improvável. Era improvável que eu estivesse aqui. Era improvável que você estivesse aí servindo a Deus. Olhando para minha condição, jamais. Jamais. Mas foi a graça dele que nos aceitou. Olhando para a história de cada um de vocês, talvez você olhando para a sua história, diga, eu era um improvável de estar aqui. Eu era improvável de um dia Deus me aceitar, e Ele me aceitou. Porque é assim que Deus faz. Porque a condição é dele, não é nossa. Não é pela nossa justiça, pelas nossas obras de justiça. Mas o mérito, a honra, é toda para o Senhor Jesus. Porque foi no Calvário que Ele nos deu essa oportunidade. Só tomarmos posse. Só tomarmos posse disso. Precisamos tomar posse disso. Vocês que estão aqui, tomem posse disso para as vossas vidas. Tomem posse de um Deus que age na situação improvável, que a chance de dar errado é maior do que dar certo. Porque a glória não é para homem, é para Ele. Porque não é a nossa força, gente. É a força dele que nos faz vencedor, que nos faz campeão, que nos faz vitorioso, que nos faz, no meio desse cenário improvável, abrir a boca e louvá-lo. Porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, de glória, de tudo. E agora nós vamos ouvir a nossa convidada de hoje, a Bianca, né? Ela está aqui já, ela está aqui na live, seu esposo, o Anthony, seja bem-vindo. E ela está com a oportunidade, gente, de
E os irmãos terão a oportunidade de hoje sermos conscientizados, né, cada vez mais. Então, deixe Deus trabalhar. Ela vai contar várias coisas. Vai contar a história de como funciona isso aí na terra dele, lá na Venezuela, esse regime socialista, comunista. É interessante, irmão, a gente tá com a mente aberta para ouvir essas coisas, sabe? É bom, é esclarecedor. Ela tá aqui já na live, né? Ela vai já entrar. E o que acontece? É bom a gente entender isso, irmãos. A gente tem que conhecer isso. A gente tem que conhecer. Não tem pra onde correr. Certo? É aquele negócio que foi falado ontem. Quem não se posiciona, não escolhe um lado, já escolheu, né? Não tem pra onde correr. Então a gente tem que ter esses conhecimentos, irmãos. Certo? Não é obrigado, não obrigatoriamente você vai ter que ser um expert no assunto de comunismo e socialismo. Mas tem conhecimento básico para o que caracteriza cada segmento desse, né? Você entender o que está por trás, que tudo isso vem de forma sutil. Né? Então nós vamos ouvir aqui. E aí, boa noite. Boa noite. E a paz, tudo bom, pessoal? Prazer. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Bianca, prazer em conhecê-los. Eu sou esposa do Anthony, tá? Meu esposo é venezuelano, ele veio para cá, tá? Em busca de melhorias, né? Algumas pessoas sabem, né, que ele veio em busca para realmente mudar a situação de vida dele. Então, eu vou estar contando um pouquinho, tá bom? Se o Antoniel me permitir, eu posso falar? Pode ficar à vontade. Pode. Você foi Tá. convidada para falar, para contar como. Conscientizar, né? As pessoas têm que sair daqui dessa live consciente, né? Entender Exatamente. entender a situação que nós estamos e não ser, como é que se diz, indiferente a isso, né? Porque a gente vê, às vezes até pessoas comentam, como ontem eu vi de pessoas comentando, uma pessoa comentando na live dizendo, ninguém pode misturar, tá misturando política com religião, com não sei o que, ninguém tá misturando nada, gente. Se você for ver o significado, entender o que é política está na nossa vida, entendeu? Aí o povo é que separa as coisas, que entende que só a política partidária. Não, a política está na nossa vida. Com O que a gente certeza. faz tem política, você tem que entender, né? Que Nós, a como política partidária é uma coisa, o governo é outra. E a política em si, o ser humano é inseparável disso. Não tem como separar. Né? Eu tenho agora, me lembrei até de uma frase, eu não lembrei bem o conteúdo, a frase assim, para mim citar aqui, detalhada, né, de Charles Spurgeon, mas depois, vocês que estão aqui na live, os irmãos, podem pesquisar, né, que ele fala que é só uma pessoa assim, sem noção que vai separar a política de religião. Ele disse que, havendo essa separação, é que os maus continuam no poder, continuam governando, os falsos profetas continuam pregando mentira, né? Isso a mensagem que ele passa, Charles Spurgeon, porque ele diz que enquanto a gente vira as costas para isso, né, como eu falei ontem aqui na live, a pessoa diz, a política é do diabo, aí o diabo vai tomar posse daquilo ali, é meu, então ele vai lá e faz o que ele quer, né? Não é assim que funciona, né? Então, a Bianca foi convidada, os irmãos estão atentos, né? Tem uma irmã aqui na live ontem que disse que estava ansiosa para ver a Bianca falar. Tá aqui ela, é a irmã Jane. Tem esse perfil aqui, Bianca, cheirinho de flor, né? É o perfil dela, da irmã Jane, que congrega com a gente aqui. A maioria dos irmãos que estão aqui congrega. Ela disse, pá, tô ansiosa para ver a Bianca amanhã falando. Tá aqui ela, Jane. tô aqui. Gente, meu esposo devia estar aqui, né? Mas infelizmente ele não pôde estar, então eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre como é a Venezuela, né? E é a minha primeira vez, eu não sou acostumada a fazer a live, então
vocês prestem bastante atenção, eu espero que seja o Senhor falando e não eu falando, tá? A partir eu pesquisei um pouco sobre a Venezuela, eu conversei um pouco com meu esposo para a gente poder estar conversando e para a gente estar podendo discutir da maneira mais tranquila possível. Eu não estou aqui para tipo assim, mandar ou dizer para vocês em quem vocês devem realmente votar, mas eu tô aqui para fazer a conscientização de cada pessoa, tá bom? Gente, quando eu conheci meu esposo, eu não sabia um terço do que ele tinha passado na Venezuela, né? Quando eu conheci ele, foi algo assim que realmente eu não sabia da história dele. Para quem não sabe, a Venezuela deveria ser um dos países mais ricos do mundo, tá, gente? A Venezuela tem uma reserva de petróleo abundante. Ela tem uma reserva de petróleo abundante, ou seja, gente, ela é muito maior, só para vocês terem uma noção, do que a Arábia Saudita. A Rússia, tá? Ela tem uma reserva abundante, mas o que que acontece? Infelizmente, nas mãos de governos corruptos, na mão de governos de pessoas que realmente não fazem uso daquilo para o bem, acaba prejudicando um todo, tá? Gente, o tema hoje que eu queria falar é sobre o que falta para o Brasil virar uma Venezuela. Porque muitas vezes eu entro nesse assunto e as pessoas não têm noção do que é uma Venezuela, as pessoas não têm noção do que pode acontecer se caso o Lula entre nas eleições. Então eu vou estar conscientizando vocês, tá? Para quem não sabe, Roraima, tá? Ela faz fronteira com Venezuela. Eles, só para vocês terem uma noção, eles foram os que mais assim abraçaram os venezuelanos. Tá? Só para vocês terem uma noção, de janeiro de 2017 a março de 2021, ele recebeu 325.763 venezuelanos entrando em Boa Vista, Roraima. Só para vocês terem uma noção, mais de 6 milhões de pessoas fugiram da Venezuela, ou seja, 20% da Venezuela, tá, abandonou sua nação por um país socialista para tentar buscar melhorias. Isso é muito real, tá, gente? Eu pesquisei, eu fui atrás, conversei com meu esposo e o caso é muito grande, é muito sério. Só para vocês terem uma noção, uma taxa de homicídios na Venezuela, ela é 90 em cada 100 mil habitantes. A ONU, ela considera uma violência epidêmica, ou seja, qualquer taxa de homicídio que ultrapassa 10 em cada 100 mil habitantes. Agora, você imagina aí, depois que o socialismo entrou na Venezuela, o tanto de pessoa que se suicidou por não haver esperança, por não haver... Gente, é algo seríssimo isso, por não ter esperança de melhorias no seu próprio país, tá, gente? Outra pesquisa que eu fiz, tá? Eu fiz muita pesquisa, então vocês tenham paciência comigo, eu anotei muita coisa, mas só para vocês terem uma noção. Pode ficar à vontade. Tenham paciência comigo. Gente, vamos lá. Em 1970, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina, ou seja, eles tinham 3 vezes maior poder de compra no Brasil. Tá? Só para vocês terem noção de como a Venezuela era um país muito rico e, assim, era um país assim, que as pessoas iam para turistar, né? Para aproveitar, para curtir, para aproveitar. Por quê? Porque era um país muito rico e muito abundante em vários sentidos, em várias perspectivas. Mas o que foi que aconteceu? A causa, gente, ela está lá no evento que acontece em 1989, o nome do evento se chama Caracazo. Antes de Chávez entrar no país, o presidente era o Carlos Andrés Pérez. Era Carlos Andrés Pérez, tá? Antes de entrar o socialismo na Venezuela, o nome do presidente era o Carlos Andrés Pérez. O que aconteceu? Pelo aumento dos preços de combustíveis, pelo aumento da passagem de ônibus de coletivo. A população foi ficando insatisfeita e, infelizmente, em decorrência disso, gerou muita impopularidade na época. Então, o homem começou a ganhar muita influência, e esse homem era o Hugo Chávez. Para quem não sabe, Hugo Chávez era um militar, exército venezuelano,
que 3 anos depois, que daria um golpe de Estado no governo de Carlos Andrés. Só para vocês terem uma noção. Antes de Chaves entrar no poder, quem estava no poder? Era o presidente Carlos Andrés Pérez. E aí o Chaves deu um golpe de Estado nele, tá? Ele se mostrou muito influente, prometendo, dizendo que ia fazer várias coisas na Venezuela. O povo, muito iludido, né? Acreditou, tá? Acreditou que tudo isso ia mudar o país, que a situação ia melhorar, e acreditou nas promessas dele e votaram nele. Mas ele deu um golpe, literalmente, de Estado. É por isso que hoje as pessoas lá na Venezuela vivem como estão. Porque, infelizmente, acreditaram num país socialista. E, para quem não sabe, tem uma frase aqui que eu achei muito interessante, mesmo, que fala assim, ó, Thomas Sowell, ele fala: o estado de bem-estar social sempre foi julgado por suas boas intenções e não por seus maus resultados. Ou seja, tem muitos políticos que são admirados por suas boas intenções, mas na prática têm os resultados catastróficos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que muita gente promete, diz que vai fazer isso, diz que vai fazer aquilo, promete que o país vai melhorar, que vai crescer, que vai isso, que vai aquilo, com suas boas intenções, mas na verdade causam resultados catastróficos, que é o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, ela, literalmente, hoje as pessoas passam fome, as pessoas passam necessidade. Hoje os meios de comunicação lá, elas estão realmente regulamentadas, tá, gente? Teve uma época que os cristãos, que meu marido estava falando, que os cristãos, eles tinham hora para entrar na igreja, hora para sair, hora para orar. Então, assim, gente, isso é muito sério. A gente precisa repensar no nosso voto e analisar quem vocês querem no poder. Mas o que tem a ver Venezuela com o Brasil? Para quem não sabe, Lula é amiguinho, tá, de Maduro. Lula foi amiguinho de Chávez. Então, assim, ele concorda, ele acredita, tá, no socialismo. Então, vocês precisam ter ciência disso. Ele acredita e ele quer implantar isso no Brasil. É tanto que ele fala e ele deixa claro isso, tá? Então, vocês precisam ter noção que a Venezuela, ela era um país rico, ela era um país, ela é ainda, mas infelizmente é administrada por pessoas más, por pessoas que, ó, pegam os recursos para si e deixam as pessoas mais pobres, tá, gente? E isso é algo muito, muito sério. Vamos lá, continuar. O slogan de Chaves, gente, era pátria, socialismo ou morte. Dá para ver que realmente o slogan dele já falava tudo, né? Que era o quê? O que ele acaba? Pátria, socialismo ou morte. Ou seja, quem não seguia os princípios dele ia preso, morria, muitas mulheres eram maltratadas, enfim. O socialismo, desde que entrou, tá, na Venezuela, que se implantou, infelizmente foi para a decadência, e aí a gente vê isso hoje a cada dia, as notícias falando, né? Mas muitas vezes a gente não tem conhecimento, não sabe que a Venezuela, infelizmente, ela realmente hoje está do jeito que está, porque é administrada por pessoas que realmente, infelizmente, não cuidam, que não, enfim, gente, que realmente querem o pior, né? Vamos lá. Em 1998, ele foi eleito como novo presidente da Venezuela. Ou seja, a Venezuela, ela passou de uma transição próspera para os dias de hoje que a gente vê, que é as pessoas passando fome, que é as pessoas realmente catando comida do lixo. Gente, só para vocês terem noção, vocês sabem quanto é um salário mínimo lá na Venezuela? Aqui no Brasil é como se fosse R$200. Tá? 4 produtos de comida, um macarrão ele custa mais ou menos R$40, ou seja, o que uma pessoa faz com R$200? Me digam, o que uma pessoa faz com R$200? Nada, né? Mas, gente, vamos lá, vamos continuar. O que aconteceu com Chaves? Chaves literalmente teve câncer, tá? Ele se afastou da presidência e
pediu para a nação, para Maduro, tipo assim, fez o povo acreditar que Maduro ia continuar, que ia dar que ia continuar dando o melhor para as pessoas, fazendo as pessoas acreditarem, prometendo. E aí Maduro entrou na presidência no poder, no qual se encontra até hoje. Isso foi em... Só um momentinho. Foi em 2012, tá? O Hugo Chávez se afastou e após ele ficar doente e morrer de câncer, Nicolás Maduro entrou. Ele é fiel seguidor das ideias chavistas e o país começou a se declinar cada vez mais, tá? Quando Maduro entrou, piorou a situação, tá? Ele aplicou leis mais rígidas, como, por exemplo, expropriação de bens, ou seja, ele começou a obrigar os proprietários a vender imóveis, a vender os imóveis para os inquilinos, tá? Você não tinha mais o direito por exemplo, você tem o seu negócio, tá? Você não tinha mais o direito sobre aquele seu negócio. O Estado tomou posse e falava, você tem que vender. Você tem que dar, se você não vender, você vai levar uma multa. Se você não fizer o que eu mando, vai acontecer isso com você. Então, ele começou a aplicar leis mais rígidas e a decadência começou a só piorar mesmo, tá? Então, quem se recusaria a pagar essa multa, ou até mesmo ter seus imóveis, assim, como é que eu posso dizer, desapropriados pelo governo, ele queria roubar, tá, gente? Ele queria roubar, ele queria, assim, mandar, tipo assim, por exemplo, o capitalismo, né? Você vai trabalhando, você vai conseguindo... à medida que você vai trabalhando, você vai conquistando um carro, você vai conquistando uma TV, você vai conquistando uma geladeira. Não, lá o Estado queria tomar posse, ou seja, se você não fizesse o que ele mandasse, já era, você pagava uma multa, ou você ia preso, ou acontecia coisas rígidas lá. Então, vamos lá. O que quer dizer? Desde que Maduro entrou na presidência, a declinação na Venezuela só piorou. Então, vocês precisam ter ciência disso, tá? Que hoje a Venezuela ela é o que é, infelizmente, por conta de um país socialista, tá? Não acreditem nas ideologias do Lula, dizendo que o país vai melhorar, que isso e que aquilo. Ele mesmo já fala, tá? Que vai regularizar as mídias, que vai botar o pastor no seu lugar. Ou seja, gente, cadê o poder de voz que a gente vai ter? Cadê o poder de voz? Tá? Ele também vai... Né? A ditadura. E as pessoas não estão vendo isso. As pessoas não estão vendo isso, não estão enxergando, acham que o Brasil já virou uma Venezuela, brinca com isso. Gente, o país não virou nenhuma Venezuela. O país não virou. Sabe por que não virou? Porque quem vive lá na Venezuela vive uma ditadura. Infelizmente, vive uma ditadura. Se não faz o que o governo manda, você já era. Assim como acontece na China, na Coreia, vamos botar na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Você não pode falar, você não tem o livre-arbítrio. Por que vocês acham que o meu esposo saiu de lá para vir para cá? Por que muitas pessoas vão para Roraima? Por que muitas pessoas saem do país dela? Para poder ter uma vida melhor. Só para vocês terem ideia, tem gente que come comida do lixo, tem gente que fica numa fila de espera para conseguir um prato de comida. O governo lá de Maduro são de 6 em 6 anos, tá, gente? Então, vocês precisam ter noção que se a gente colocar o Lula no poder, muita coisa vai mudar. Não fiquem achando que as coisas vão continuar como estão, porque não vai continuar, tá? Socialismo, ele acaba com o país. Ainda mais se estiver nas mãos erradas, tá? Porque eu acredito que se pelo menos fosse administrada pelas pessoas boas, poderia até dar certo, mas como é administrado por pessoas ruins, infelizmente, acontece o que está acontecendo, que é a escassez de alimentos, como eu falei, ficar na fila de espera por um prato de comida, ou catar comida do lixo. Isso é uma realidade lá na Venezuela, fora os meios de comunicações, fora você não poder ter o livre-arbítrio de exercer sua fé. Então, vocês precisam ter consciência disso. Quando eu conheci meu esposo, ele passou por muitas coisas. Muitas coisas. Ele passou fome, tá, gente? Ele passou fome, inclusive aqui no Brasil, porque ele teve que abandonar tudo para vir para cá. Gente, imagina, você ter que largar tudo
tudo, abandonar tudo para você poder recomeçar uma vida em outro país. Porque vocês acreditaram numa promessa de um governo que aqui prometeu milhões de coisas e ele não cumpriu, entendeu? Outra coisa, o que eu posso falar aqui que eu achei bem interessante também. Ele fala assim, esse mesmo caminho, ele foi percorrido tantas e tantas vezes, em tantos países, em épocas diferentes do mundo, que só gerando os mesmos resultados. Gente, todos os países que seguiram o socialismo, deu errado. É como você tá com dor de cabeça, você sabe que tá com dor de cabeça, mas você fica batendo a sua cabeça assim numa parede, ó. Você sabe que aquilo vai dar errado, mas você continua fazendo errado. Você continua acreditando que aquilo vai dar certo, sabendo que em outros países deu errado. Tá, gente? O que mais eu posso falar? Eu ia mostrar um vídeo para vocês sobre o Lula, mas eu não consegui, porque era bem interessante, mas eu não consegui mostrar aqui para vocês. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha história do meu esposo, tá? Acho que deu para entender um pouquinho sobre o que eu falei. Ele é uma pessoa, como eu falei, ele já passou por muita coisa, o Antoniel. Ele saiu do país dele, a família dele tá lá ainda, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma passagem de avião para entrar na Venezuela é caro, para viver lá é caro, tá? E ele passou por muitas coisas difíceis para poder estar aqui hoje, né? Então, eu queria fazer uma conscientização com vocês, que se vocês querem que o Brasil não vire uma Venezuela, não vote no Lula. Porque, como eu já falei, Lula, ele é amigo do Chaves, ele é amigo de Maduro, ele é amigo de várias pessoas que são a favor do socialismo. Então, isso é muito sério, tá? Quando eu conheci meu esposo, quando ele me contou a história de vida dele, eu não acreditei, porque eu cheguei a pensar, eu falei, não, isso não pode ser verdade. Isso não pode estar acontecendo, isso não é verdade. Mas, gente, não se iludam, tá? O Brasil, ele tem muitas riquezas, tá? Vocês sabem que o Brasil tem a Amazônia, né? O Brasil é um povo muito caloroso, o Brasil é um povo, assim, que ama, que abraça, né? Que abraçou muitos venezuelanos. Hoje, eu vejo meu esposo, eu olho para ele e eu olho ele como exemplo, tá? Então, o que eu posso estar dizendo para vocês hoje é que o Brasil, né, ele pode sim virar uma ditadura se tiver nas mãos do Lula. Mas a gente pode orar, a gente pode realmente estar intercedendo, porque eu acredito que Deus, ele pode realmente reverter essa situação e ele pode reverter esse quadro. Eu não sei se ficou muito explícito o que eu queria falar para vocês sobre a Venezuela. Depois eu posso até falar com o meu esposo dele vir estar aqui explicando. Eu queria explicar um pouquinho da história da Venezuela, tá? Antes de entrar o socialismo no Brasil, e falar um pouquinho sobre o meu esposo, que ele realmente ele saiu do Brasil, tá? Ele tem várias pessoas divididas em todo o Brasil. A família dele, a mãe e o pai dele continuam lá. Eu oro todos os dias para que ela possa sair de lá, para que ela possa viver de maneira melhor, que ela possa vir para cá ter uma vida melhor, porque tem gente que faz uma alimentação por dia lá, entendeu? Então, assim, não acreditem nas ideias de um socialismo, uma coisa que já deu errado, uma coisa que foi implantada e que deu errado, tá? Não acreditem nisso, não acreditem, se vocês ouvirem certas coisas. E o Lula, ele já deixou muito, muito claro o que ele vai fazer se ele entrar, tá, no mandato. Ele já falou o que vai fazer. Regular os meios de comunicação, pequenos furtos. Gente, imagina aí. Vocês sabiam que lá na Califórnia acontece... Eles legalizaram o furto, o roubo como algo normal. Como algo normal, entendeu? Porque a pessoa pode roubar, te assaltar e ela não vai ser presa. É só a gente olhar para quem
para que lado os bandidos estão? Os bandidos estão do lado do Lula. Eles querem que o Lula ganhe porque eles sabem que o Lula vai passar o pano para eles. E lá na Califórnia foi aprovada essa lei. E a mesma lei que foi aplicada lá na Califórnia, eles querem aplicar aqui no Brasil. Pequenos furtos, gente, vai ser normal. Um celular que você compra com tanto esforço, com tanto sacrifício, o ladrão vai levar, vai assaltar e você não vai poder fazer nenhum boletim de ocorrência porque isso vai ser considerado normal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Que Deus ele possa assim, entrar assim, na cabeça das pessoas e possa fazer as pessoas mudarem. Porque o que a gente está falando aqui não é brincadeira. É algo muito, muito sério mesmo. E que a gente possa orar, clamar e que a gente possa pedir para Deus, porque Deus, ele pode sim reverter o quadro e pode sim mudar a situação do Brasil, que não vira uma Venezuela, que não vira uma Argentina, que não vira uma Coreia do Norte, porque é algo muito sério. E eu queria só falar isso, não sei se ficou muito claro, muito óbvio, mas eu tentei passar para vocês um pouquinho a Venezuela e do que pode acontecer se caso o Lula ganhar as eleições, o que pode acontecer se o Lula ganhar o Brasil, ele vai virar uma Venezuela, vai virar um Cuba, infelizmente. Então a gente precisa se levantar como povo de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa acreditar que isso não vai acontecer aqui, tá? Não tenham medo de se posicionar nas redes sociais, não tenham medo de perder amigos, porque as pessoas acham besteira, porque as pessoas falam que isso é besteira, que política não se fala, não se discute. Pesquisem, gente, pesquisem sobre o que está acontecendo nos países, no mundo, para que vocês possam estar se informando, tá? Não é só porque o meu esposo, ele é da Venezuela, e eu preciso ter essa informação. Muitas vezes a gente não busca a informação e a gente não sabe o que está acontecendo no mundo. Então, é muito importante a gente estar tendo essa conscientização de estar buscando, estar pesquisando, para que a gente possa realmente estar guerreando, porque isso é uma luta espiritual. Eu acredito muito nisso. Isso é uma luta espiritual. A gente não está combatendo pessoas, a gente está combatendo o reino espiritual. Então, que a gente possa se posicionar, tá? Que a gente possa realmente lutar pelos nossos direitos, pelo nosso livre-arbítrio, por tudo isso, entendeu? Que a gente possa realmente exercer o nosso direito de cidadão, tá bom? É isso que eu queria falar, espero que vocês tenham entendido, queria agradecer a oportunidade. Eu acredito que deu para conscientizar, né, as pessoas que aqui estão. Sempre eu digo, né, bom seria se tivesse mais pessoas, né, presente na live. Mas o que a gente está fazendo aqui Deus vai abençoar e está abençoando muito, né? Eu acredito que as pessoas que estão aqui na live, a mente dessas pessoas não vão ser a mesma mais, né? Se alguém pensava diferente, se alguém pensava que um governo com as ideias de socialismo era coisa boa, se um governo de esquerda ia trazer melhoria para o nosso país, entende que vai entender a partir de hoje que não, porque como a Bianca falou, o opositor aqui, né, da direita, o de esquerda, o Lula, né, é assim com o Nicolás Maduro, né, e era muito amigo também do Hugo Chávez e do aquele que morreu lá em Cuba, né, Fidel Castro, e de toda aquela família. E agora tem um de Nicarágua, né, aquele Ortega, né, que se declarou apoio a ele. Gente, né? ele exalta. Então, gente, isso é sério, isso é ele exalta. Sério. Ele fala que o país comandado por eles vive lindamente, que ele fez o melhor, que ele salvou a pátria. Gente, ele não salvou nada. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade por um governo, por alguém que simplesmente não está nem aí para a população. Eles só pensam neles. Infelizmente é assim. E a gente precisa, como cristão, realmente acordar. Porque tem gente que não acorda, tem gente que acha que é besteira, tem gente que acha que é brincadeira. Mas o Lula, ele apoia essas pessoas. Será que a gente quer isso pra gente? Será que a gente quer que o Brasil vire uma Venezuela? Ou vire uma Cuba? Porque
as pessoas acham besteira, mas não é. Infelizmente não é. Não é. As pessoas acham isso tão insignificante até pela quantidade de pessoas que tem aqui na live. Eu vou dizer logo que é assim, certo? Acha que isso não tem valor, não tem sentido nenhum, né? E, não, a gente vai só lá e vota mesmo. Se você tiver na ilusão de votar numa esquerda para comer picanha, você E tá cerveja, que enganado ele demais. promete cerveja e Porque a picanha. picanha que estão comendo lá porque a picanha que estão comendo lá na Venezuela é gato. Esses dias eu vi um vídeo lá, o povo comendo gato. Não é aquela brincadeira da gente dizer, churrasquinho de gato. É gato mesmo, tá matando um gato mesmo, cortando e assando. Então, o socialismo, gente, e o comunismo, visando lado a lado. Esses dois segmentos, as características deles são muito parecidas. E ele não vem com a cara mal, ele vem com a cara boa, sabe? Satanás, ele usou muito as pessoas que criou tudo isso, que já vem lá da raiz. Se você for pesquisar, como eu falei, não é obrigado ninguém que está aqui a ser um expert no assunto. Mas pesquisa um pouco, vai no Google, você pesquisa um pouco sobre quem era Karl Marx, quem era Hegel, o parceiro dele lá que criaram como é o nome, meu Deus, acho que é Manifesto Comunista, sei lá, um livro lá que eles escreveram junto, né? E todas aquelas pessoas, Stalin, né? E todas aquelas pessoas que beberam nessa fonte e foram desenvolver isso aí nos países, pensando que ia trazer a melhoria, né? Ou seja, vendo capitalismo, socialismo, né? Comunismo. O capitalismo é o que as pessoas dizem, mas alguém que defende o capitalismo ele vai trabalhar só para os empresários e os pobres vai... É dois extremos, né? Há as pessoas que pensam dessa forma. E há aqueles que seguem de forma extrema, né? Então, se um governo ele não favorece, ele não ajuda a classe empresarial, se ele não ajuda o pequeno, o médio ou o grande produtor a ter a chance de vender o seu produto, de escoar a sua produção, né? Como ele vai movimentar a economia de um país? Como vai gerar renda, emprego? É um governo que você diz, mas só ajuda os ricos. E os ricos é o dono das empresas. Se não tiver empresa, tu vai trabalhar o quê? Né? E que me diz. Como é que fica a economia de um país desse? Acaba, gente. O socialismo é isso. O socialismo, ele dita a regra para os empresários. Então, ninguém quer ser empresário. Porque ele, congela o preço das coisas. Mas fica bom. Sim, se fica bom, ele vai vender para quem? Quem é que vai concorrer com quem? Não é novidade para ninguém um produto. Se eu tenho um produto aqui, eu sou produtor de, sei lá, de soja, de milho. Aí eu vendo um preço, aí todo mundo vende um preço, vende outro preço. O negócio vem todo mundo do mesmo preço. Porque o regime daquele país ditou, olha, tem que ser isso aqui. Daqui não passa. Não vai haver concorrência, gente. Não vai haver como vender nada. E só pode vender ali. Cada vez mais. O povo vai empobrecer cada vez mais, não vai ter emprego. Quem é a pessoa de sã consciência, que tem um juízo funcionando perfeitamente, que vai querer montar uma empresa num país desse? Ele vai faturar o quê? Quem que vai comprar o produto? E outra coisa, lá na Venezuela, muitas pessoas que tinham suas empresas, elas saíram de lá porque elas viram que o governo estava querendo se aproveitar, querendo tomar, então o que eles faziam? Eles vendiam, iam embora. Por quê? Porque foi piorando, o país foi entrando em decadência. Então, o que acontecia? Eles iam embora. E o país foi ficando mais pobre, porque não tinha emprego para ninguém, não tinha serviço, trabalho para ninguém, tá? Então, as pessoas se humilham por um prato de comida, gente. Se tem gente que diz assim, ó, não, mas se piorar, não pode piorar mais, não. Gente, eu digo com certeza para vocês, se vocês acham que o Brasil ainda não está do jeito que está, entrando o Lula no governo, o país vai piorar, vai entrar em decadência mesmo, porque muita gente come, muita gente vai ser assaltado,
me perdoe, mas vai ser assaltado e vai ser considerado em furto. Então, repensem os votos de vocês. Não se deixem levar, acreditar, porque disso, porque daquilo, não. O Lula, ele realmente está enganando, tem gente acreditando, o inimigo também está fazendo a festa, porque o povo está acreditando na mentira, e infelizmente a ficha vai ser tarde demais para aqueles que, como diz, faz o L, né? Hoje eu postei um negócio nas minhas redes sociais, teve uma pessoa que achou ruim. Eu não posso fazer nada, simples pelos meus valores, eu vou continuar postando. Porque tem gente que prefere ficar na ignorância, tem gente que prefere não ouvir, não acreditar. Infelizmente. Isso é sério, é muito sério. É muito O sério isso. o socialismo, ele faz isso, ele dita a regra. Então, como eu estava falando, né, não tem um empresário que vai se interessar de manter um negócio aqui, porque o negócio dele não vai crescer, nem dele, nem de Não dá. ninguém. E tudo, geralmente, essas coisas, ela vai tudo para a mão do governo. Não vai ter inflação, vai dizer, né, mas ele congelou. Pô, se congelou, como é que funciona? Como é que a economia vai para frente? Como é que o movimento, como é que gera renda para o próprio Estado mesmo, para o próprio país? Como é que aumenta o PIB, a renda per capita? Como é que gera emprego? Não gera. É só você pegar, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, os poucos que estão aqui na live, dá para entender o que de 2014 para cá, como é que ficou as coisas, né? 2014, 2015, eu ainda estava lá na empresa que eu trabalhei, foi uma crise horrível. O dono da empresa demitiu todo mundo, uma coisa feia que eu nunca tinha visto. Demitiu todo mundo, ficou eu e mais 4 pessoas dentro da empresa. E a gente ficou se perguntando, e nós estamos fazendo o que aqui? Não, fica aí, tipo assim, parece que era para a gente estar só pastorando lá as peças, olhando, a gente não tinha nada para fazer. Ele Só disse, não, vamos ver. para dizer que está trabalhando, né? Só para dizer que está Vamos fazer trabalhando. E ele dizia, vamos esperar, e é uma empresa grande, viu? Não estou falando de uma pequena empresa. Eu estou falando, quem me conhece aqui, que está na live, sabe a empresa que eu trabalhei, uma empresa de nome, de relevância mesmo no mercado financeiro, no mercado de trabalho, né? Aí o que acontece? Nesse ano que aconteceu isso, essa demissão em massa, aí eu fiquei lá, eu e mais 4 pessoas nessa empresa. E aí a gente sentiu na pele mesmo a ação corrupta do governo. E aí ele estava desanimado, o homem disse, vou acabar com a empresa. A conversa que rolava lá dentro era o seguinte, ele disse que ia acabar porque o país estava numa situação que não tinha como botar nada para frente. Ele disse, não adianta botar um negócio aqui, não vai funcionar. Tava todos os empresários desanimados com isso, entendeu? Então, porque tudo era contra, nada disso favorecia a classe empresarial. E aí a conversa deles era, não, mas é que ajudou os pobres, que isso e aquilo. Não estava ajudando nada, gente, porque se não tem condição para um empresário crescer, para o negócio dele alavancar mesmo, ele ter boas vendas, ele não tem como contratar não tem preciso de mão de obra. E não tendo mão de obra também não tem emprego, e como é que fica? Né? Então, ele dizia, se melhorar ano que vem, aí eu vou chamando pouco. Aí ele ia chamando os poucos. Quando chegou em 2016, em janeiro, aí ele foi chamava 5 pessoas, aí no meio do ano chamava mais 2, aí ficava chamando o povo assim, de 2 em 2, uns trabalhavam 2 meses, voltavam para casa, e o negócio ficou nessa indecisão até 2018, o ano que eu tive lá. Certo? Agora não, agora deu uma melhorada e tal, né? Praticamente voltou a produção boa que era. Não no mesmo setor que eu trabalhava, né? Ele já mudou de setor, mudou o segmento, assim, né? Para poder... até porque um dos clientes maiores que a gente tinha lá, que era uma montadora de carro, essa empresa, ó, foi-se embora daqui. Não está mais aqui. Né? Era uma empresa grande e era uma empresa que a gente fornecia peça para eles. E a empresa foi embora, acabou-se. Então, por quê? Porque o país não tem esse incentivo. Então, quem vê isso aí, a pessoa é desanimador para qualquer empresário. A pessoa vai botar um negócio num lugar em que o governo daquele lugar, as leis daquele lugar não vai te favorecer.
certo? Vai dificultar teus impostos, a burocracia vai aumentar cada vez mais para tu abrir um negócio. Aí tu abre teu negócio e tem 2, 3, 4, 5 ali do teu lado, tu não pode mudar o preço da coisa. O preço vai ser congelado para todo mundo. Que negócio maluco é isso? Olha só como é que é o socialismo. É uma coisa louca. O salário mínimo vai diminuir. Gente, o que Isso. é R$ 200? Me diz, o que é R$ 200? E o que a gente faz com R$ 200 aqui? Nada. Vai dar para Praticamente nada. comprar quatro. Lá na Venezuela você compra quatro alimentos. Só para vocês terem noção, para sobreviver o mês todo. A gente faz uma alimentação por dia. Só para vocês terem noção disso. Como é que o povo vai viver? Me diz. Passando fome, necessidade, Não né? tem A gente condição. precisa. Não tem condição. Então, Por vai isso ter que muita. Por isso que Ó, gente, o socialismo e o comunismo, eles têm eles andam lado a lado, né? Geralmente um país que traz o socialismo, que adota isso, um governo, um partido, vem o comunismo também, porque eles têm umas características assim, bem peculiares, né, dele. E é o seguinte, ele vem com aquela cara boa, como eu falei, para enganar. Vem dizer, nós vamos lutar por os pobres. Nós vamos lutar ele em vem com favor promessas. do Ele vem com menos promessas favorecido. falsas. Isso. Mas o que eles defendem é o seguinte: eles tira tudo que as pessoas têm e faz as pessoas depender do governo. Porque uma situação dessa, em que dificulta para o empresário, vai fazer as pessoas depender do governo. E aí eles criam lá uma verbazinha, alguma coisinha para ir mantendo, né, para dizer que está fazendo, está trabalhando para o povo. Mas que, por outro lado, está prejudicando, porque está tornando as pessoas dependentes de um governo. E tornando-as dependentes, torna elas escravas. Cria, como criou na maioria dos nordestinos, uma memória afetiva ruim do candidato do partido que estava anteriormente no poder, antes do nosso presidente atual, Bolsonaro, assumir. E o que é que as pessoas dizem? Naquela época as coisas eram mais baratas, naquela época o negócio era bom. Criou isso na mente das pessoas, só que é uma falsa ilusão. Porque tudo de dificuldade, de preço alto, de coisa que está hoje, é para cobrir o que foi tirado no passado. Se o Lula tivesse feito tanto pelos pobres, se o Lula tivesse feito tanto pelos pobres, o país hoje, ele estava maravilhoso. Não ia estar essa quebra que está hoje. Que hoje em dia, você vê isso, né? As coisas estão mais caras, mas estão mais caras por quê? Por que está mais caro? Porque o antigo presidente que estava deixou o país quebrado. E aí? Aí o povo acha que, infelizmente, é o Bolsonaro. Gente, não é. Tem que repor, né? Não tem que mexer. Tem que subir as coisas. É coisa assim que é inevitável. É inevitável. Né? É como quando falta chuva, né? Não tem chuva suficiente. Aí a gente já tem uma ideia, as coisas vão subir, os alimentos, né? Porque nosso país é muito desenvolvido na agricultura. A energia elétrica sobe, porque vem das hidrelétricas, e lá a água não tendo aquela... diminuindo o nível dos rios. O que acontece? Aí vai precisar de subir mais o preço da energia por conta da demanda e da falta lá que fez a água da chuva, que não chegou o suficiente. Do mesmo jeito é que ele foi tirado. Da economia foi defasada. Então, há essa necessidade da gente se conscientizar com relação a isso, né? Talvez as pessoas possam estar olhando e dizendo, mas a live aqui não é pelo um clamor. Mas é uma conscientização também. E nós temos que ter isso. A gente tem que estar com essas informações. A gente não pode ser... precisa conhecer a história. A gente precisa conhecer a história do país para saber o que deu errado lá, que pode dar errado aqui também. E as pessoas não têm essa conscientização que se o socialismo foi implantado em tantos outros países, ele vai dar errado no Brasil também. Mas as pessoas não entendem isso, acham que é besteira, acham que a Venezuela não tem nada a ver com o Brasil, que Cuba não tem nada a ver com o Brasil. Mas, gente, se vocês realmente não repensarem, se vocês realmente não se conscientizarem,
O que o povo chama de Brasil-Venezuela, o povo não sabe nem o que é metade de uma Venezuela, sabe nem o que é metade de uma Cuba. Aqui no Brasil, todo mundo quer se expressar, todo mundo quer dar sua opinião, quer dizer o que pensa, o que acha, mas aí eu quero ver na hora que não puder falar, na hora que não puder ter o direito e o livre-arbítrio de falar, porque é isso que vai acontecer. Você vai querer falar sobre sua fé, você não vai poder. Você vai querer falar sobre algum assunto que o governo não queira, você não vai falar, porque não vai poder. Então, as pessoas dizem que o Brasil virou uma Venezuela e o povo não sabe o que é uma Venezuela. As pessoas não têm conscientização disso, né? Infelizmente. Muito bem, Se as pessoas entendessem isso, se conscientizassem, desse valor à sua decisão, ao seu voto, o que vão fazer com ele, certo? Daria até mais credibilidade a uma live como essa, que num governo socialista não pode acontecer uma live dessa aqui que a gente está discutindo sobre o governo. Justamente. Isso é uma realidade, Ó, é uma eu realidade. ouvi uma frase dizendo assim, ó, estamos falando de política hoje para falar de Jesus amanhã. Eu vi essa frase, achei muito interessante. A gente fala de política hoje para poder falar de Jesus amanhã. Porque se a gente não falar de política hoje, amanhã a gente não vai poder falar de Jesus, não. Vai não. As pessoas acham que política e religião se misturam. Se mistura sim. Se posicione. Se posicione. Se posicione, não fique calado. Verdade. Né? Nós vemos isso até no Novo Testamento, a gente vê isso, que tinha essa influência, que a igreja influenciava na política também. Agora sim, claro que nós estamos falando de épocas diferentes, de políticas diferentes de hoje, né? Mas que praticamente o sistema era o mesmo. Então, fechando o nosso assunto de socialismo, de comunismo, nós entendemos, e capitalismo, né? Nós entendemos que o que eles pregam, o que eles passam, tentam passar, claro que eles passam com a cara bonita, com a cara boa, de que vai ajudar, que está do lado dos menos favorecidos, mas essa ajuda é uma falsa ajuda, porque na verdade vai tirar os direitos, vai privar as pessoas de muitas coisas, né? E atrapalhando até na economia, né? Como eu falei. E o comunismo é aquele negócio de ter tudo em comum, de ser igualitário para todos. Isso tudo é mentira, não funciona. Nunca funcionou em canto nenhum do mundo o comunismo funcionou, porque continua a minoria, cada vez mais vai ter mais, e a maioria vai ter menos. Só vai diminuir, só vai aumentar a miséria. Né? O comunismo ele traz isso. O comunismo prega aquela coisa igualdade para todos, todos tendo o mesmo direito, né? Era que cada um produzisse o seu, sem precisar do... indo contra o capitalismo, né? A questão da Revolução Industrial, aquele negócio todo. Só que cada um que cuidasse de si, né? Que isso era dividido para todos, né? Tudo igual. Foi essa a ideia de quem criou o comunismo, né? Só que criou com a mente maligna. Por trás veio muitos ensinamentos ruins. Destruição da família e tantas outras coisas. Né? Porque para algumas coisas acontecer, ele disse que tinha que destruir a família. Então, se vocês pesquisem lá sobre o comunismo. Ele disse que os valores da família é atrasado, né? Atrasado. Pra vocês verem, né? Atrasado. Vocês verem, atrasado. Não é o candidato da esquerda não prega isso hoje? Que as coisas de valor, de princípio, de família, que isso é muito velho, é muito atrasado. Né? Então, o comunismo prega isso. Ele prega isso. E ele fala isso na sua campanha. Ele fala isso abertamente. As pessoas estão tão cegas que as pessoas não enxergam. E ele fala isso abertamente para todo mundo. Ele fala isso. É lamentável que as pessoas olham e vejam a gente falando desse assunto e muitos dizem que é besteira e muitos continuam resistentes, dizendo que política e religião não se mistura, que tal, que não sei o quê. É triste ver isso, porque a ideia, como eu falei, o comunismo, ele vem com essa sutileza, ele vem disfarçado, camuflado de uma coisa boa. O socialismo também, né? Mostrando
que está do lado mais fraco. Só que a liberdade deles é falsa. A maneira deles dizer que vai suprir a necessidade de igualdade é falso também, é mentira, porque não funciona, não existe isso, certo? Nunca existiu, nunca deu certo onde foi implantado isso. Não funciona, é uma verdadeira ditadura, é tudo regulamentado, não tem como dar certo. Então, o que eles pregam é que cada um produz o seu, o comunismo dizia, todo mundo recebe igual, todo mundo tem salário igual, só que cada um faz a sua lei. E isso transforma aquele lugar e traz uma ideia de uma verdadeira anarquia, né? Já pensou, cada um fazer sua lei? Aí um dia um produtor daquele, dono da propriedade, tem a sua propriedade invadida, tem os seus bens roubados, saqueados. Para que, como ele vai recorrer ao Estado? Que lutou tanto para conquistar, né? E de repente o governo ir lá e tomar. E tomar, e o próprio governo faz isso. Então é um negócio que não funciona. Então, pessoal, aos poucos dos irmãos que ainda restam aqui na live, que ficou três pessoas. Ficou 3 guerreiros, viu? Vocês conscientizem as pessoas, espalhe essa mensagem. Gente, eu tenho um vídeo que fala mais explicado sobre a Venezuela, se vocês quiserem, tá? E se vocês quiserem, eu posso estar mandando para a Edilene, ou se vocês quiserem, venham até mim, falem comigo, que aí eu posso estar... Que a gente posta aqui, a gente divulga. É um vídeo muito grande, Antoniel, mas ele é muito explícito. Não tem problema. A gente divulga porque isso é interessante às pessoas e é de importância, isso é relevante, isso é um assunto relevante. Tudo que eu abordei algumas coisas aqui foi sobre o vídeo que eu peguei que fala sobre a Venezuela. E repassem tudo que vocês ouviram aqui, vocês repassem, vocês falem sobre o que acontece lá na Venezuela, sabe? Para vocês poderem estar falando para as outras pessoas, que às vezes as pessoas não têm noção, não sabem o que é. É muito importante a gente ter conhecimento para a gente poder repassar para as outras pessoas. Isso é verdade. Bia, nós agradecemos aqui a sua participação, que Deus abençoe, viu? Amém. Eu agradeço a oportunidade, obrigada. E nós estamos muito felizes por isso, né? Por você participar, estar aqui conosco, conscientizou, né? Ó, a irmã Johnny aqui, que queria te conhecer, ela deixou aqui, ó, deixa a live salva. Eu vou deixar, irmão, eu tô deixando todos os dias, tô salvando aqui no Instagram, né? Então, até eu compartilhei ontem no YouTube, né? Acho que eu vou fazer isso. Uhum. Lá, às vezes não tem tanta visualização como aqui, mas a gente continua semeando. Mas continua, não para. Você tá plantando para colher amanhã. E isso é uma verdade. Agora nós acreditamos que o Senhor vai fazer coisas grandes nesses dias. Até o fim do mês nós estaremos aqui nesse clamor. Bia, você encerra com a oração, viu? Tá bom, gente. Vou orar aqui do meu jeitinho, tá bom? Vamos lá. Senhor, nesse momento eu oro, Pai, pela nossa nação, que o Senhor venha colocar a mão sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente. Pai, não deixa o mal vencer o bem. Que o Senhor seja a favor das pessoas, Pai, que te buscam, que te procuram, Pai. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, Deus. Nos perdoa, Deus, Pai, por algo que a gente tenha falado, ou se não tenha sido teu agrado, mas ouve o nosso clamor, Deus. Pai. Ouve o barulho, o gemido da nossa nação, Deus. E que o Senhor possa estar guardando, Deus. E que o Senhor possa estar protegendo, Deus. Pai, dia 30, Deus, em nome de Jesus, Pai. Lula não vai ganhar, Deus, Pai. E não se trata só de Lula e Bolsonaro, Deus. Se trata de princípios, Deus. Que os nossos valores, os nossos princípios, Deus, eles não podem, Deus, ser
ser algo banal, Deus, para a sociedade, Deus, ser algo banal, Deus, mas que ele possa, Deus, acima de tudo os nossos princípios, Deus, Pai, ser muito maior, Deus. Eu oro, Pai, te pedindo, Deus, Pai, que o Senhor abençoe o Antoniel, Deus, que faz as lives todo dia, Deus, que o Senhor possa mandar pessoas, Deus, mandar pessoas que elas possam realmente, Deus, ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar com elas, Deus. Pai, abençoa esse casal, Deus, que tem te buscado, Deus. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa live, Deus. E que o Senhor possa, Deus, no coração de cada pessoa, Deus. Pai, cada pessoa que está com o coração duro, Pai, que não sabe muitas vezes o que dizem, Deus, vai também ao encontro dessas pessoas, Deus. Quebra o coração, Deus. Tira todo engano de Satanás, Deus. E vai, Deus, Pai, na vida de cada pessoa, Pai. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai fazer por nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A paz a todos. E amanhã, às 21 horas, nós estaremos aqui com essa live de clamor pela nossa nação. Clamor, conscientização, trazendo uma palavra. A gente vai ver aí, convidar alguém também. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Amanhã nós estaremos aqui novamente, clamando pela nossa nação, certo? Estaremos todos porque aqui. Amém. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus Amém. comprou, nós precisamos tomar posse disso e conscientizar também as pessoas disso, da salvação, do amor de Deus, e tirar isso da cabeça das pessoas. As pessoas venham ser libertas disso, dessa má reputação, que tem que ser assim mesmo, que é assim, que não tem jeito. Não, tem jeito, é nas coisas improváveis, onde Jesus Cristo trabalha e faz aquilo que é impossível para nós, ele faz. Amém. Ele, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Impossível aos homens é possível a Deus. Então, amém. Aqui, ó, a Diane está te convidando aqui, Bianca, tu tá vendo aí, né? O nosso culto de peraí, pronto. É aqui na nossa igreja, aqui no bairro onde a gente mora. Eu posso ir. Vem tu e o Anthony aí, que vai ser bênção de Deus, né? E ela tá aqui ansiosa para te conhecer também pessoalmente aí. Eu não deixo, não. Deixa não. Eu sou ciumenta. Olha quem tá aqui, quem apareceu por aqui. Ó. Ai, meu Deus. Um cheiro, Bia. Eu vou, gente. Cheiro, gente. Um beijo. Boa noite. Obrigada, viu? Tchau. Paz, Senhor. A todos. A live vai ficar salva, gente, viu? Como é que faz pra sair, hein? Como é que faz pra sair? É X aqui, é? É no X? É, no X. Vai dar certo. Antônio, desliga. Vai, que eu vou sair agora aqui. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Amanhã estaremos mais uma vez aqui no nome de Jesus, a partir das 21 horas, né? O Senhor abençoe a todos.